Bom, vamos lá. A pesquisa de satisfação, a gente vem aqui. Então eu tenho 3 perguntas. Vou pegar a primeira aqui, cordialidade. Aqui é o nome. Aqui é o anúncio que eu quero que toque da primeira pergunta, dizendo o áudio da primeira pergunta. Aqui é o tempo limite que vai aguardar a nota da pessoa. Coloquei um valor 6, que é um tempo legal. Muito mais que isso, você trava a URA lá, ou menor que isso, às vezes a pessoa não dá para digitar. 6 é um tempo legal, porque agora a gente tem a opção de repetir. Então, se em 6 segundos ele não digitar nada, ele vai para a quantidade de vezes de repetir. Aqui está 2 vezes, a gente tem de 0, né, até 20 vezes. Então, 0 ele não vai repetir nenhuma vez. Se o cara não teclar nada, ele vai seguir para o próximo passo, né, que seria o destino aqui. No caso, 2 vezes, se o cara não digitar nada, ou se ele não digitar uma nota que tenha criado aqui, por exemplo, nota 6, 7, 8 ou 9, ele cai na opção repetir. Então aqui é a quantidade de vezes, tanto para o tempo limite como nota que não exista. E aí, o que vai acontecer? Depois que expirar as 2 vezes, ele vai para o destino. O destino a gente temos 2 opções, ou terminar a ligação ou continuar. O terminar a ligação ele vai fazer o seguinte, suponha que essa é a primeira pergunta, a cordialidade. Se ele caiu, repetiu 2 vezes, ele não teclou nada ou teclou algo errado, quando expirar as 2 tentativas, ele vai terminar a ligação e vai classificar essa pergunta como não avaliada e as demais na sequência também. Se eu colocar como continuar, o que ele vai fazer? Ele vai repetir a URA 2 vezes e ele vai continuar. Ele vai classificar somente essa cordialidade como não atendida e vai para a próxima pergunta. Aí lá na próxima pergunta vai ser a mesma situação, dependendo do que você tenha configurado nela. Tá? Então, o detalhe agora dessa atualização seria isso. E aí a gente tem um anúncio de inválido. Tá? Para quando o tempo limite expirou, ele não ter clonado em 6 segundos, ou se ele declarar alguma opção inválida, vai tocar esse áudio aqui dizendo, opção inválida, tente novamente. E aí ele volta nesse anúncio aqui, que é a pergunta dizendo para ele todo aquele texto, né? Nosso tempo, avalia a nossa cordialidade, nosso atendente e tal. E aí ele vai cair no tempo limite. Se não teclou nada, então ele conta uma vez, repete pela segunda vez. Na realidade, ao repetir vezes, né, vão ser 3, porque ele cai a primeira vez, dá todo o áudio para a pessoa, aí não teclou nada ou teclou opção inválida, ele vai repetir a primeira vez, vai falar novamente esse áudio inicial. Se não teclou nada, ele vai cair de novo, vai repetir a segunda vez. Então vão ser 3 vezes que ele vai estar passando pelo áudio. A primeira vez que ele cai e a quantidade de vezes que ele repete. Então tem que se atentar para esse detalhe. Se quiser que fale a primeira vez e mais uma, é uma tentativa só de repetir, tá? Então esse áudio é para isso, para ele anunciar um áudiozinho aqui dizendo quando ele não teclou nada ou quando teclou opção inválida. E o agradecimento só funciona em caso de quando a gente tem o hang up, aqui o terminar a ligação. Então ele veio aqui, ele repetiu a URA a primeira vez, repetiu, vai dar o anúncio, repetiu a URA a segunda vez. Quando ele vê que expirou o limite, ele já não dá mais esse anúncio, ele vai dar esse aqui por causa da opção de terminar. Então ele vai fazer o que? Ele vai dizer um áudio agradecemos. Olha, você não avaliou nada, ou agradecemos a sua ligação, e desliga a pessoa e classifica as 3. Se for o caso de continuar, aí ele não toca esse áudio de agradecimento. Ele repete a URA 2 vezes, ele dá o anúncio a primeira vez, aí repete, dá o anúncio a segunda vez, e quando expira a segunda vez, ele vai para a próxima pergunta. Ele não toca nem o áudio de repetir aqui, nem o de agradecimento. Certo? Essa é a nova atualização. E aí a gente tem isso individual para cada pergunta, tá? A primeira pergunta, a segunda pergunta aqui, eu posso ter tratativas iguais, né? O ideal é que fique as 3 iguais, mas eu posso dizer que na segunda, de repente, eu quero que repita uma vez só e continue a ligação. Então, são configurações independentes. Mas a lógica é configurar as 3 iguais. E aí a gente vai na ordem aqui, cria uma pesquisa única, e aqui eu ponho a sequência de qual que é a primeira pergunta, a segunda e a terceira. E salvo aqui, já está feita a nova pesquisa.